Fala, meus queridos capixabas! Está no ar mais um Capixaba Cast. Eu sou Charles Souza, ao meu lado, meu amigo Lucas Fonseca. Pois é, Charles Souza, hoje um motivo muito especial, é um momento inédito para mim aqui no Capixaba Cast. Vocês sabem, né, Mori, que já me conhece, é a terra natal, onde eu nasci, onde eu convivi, e pela primeira vez teremos aonde receber alguém da minha terra, Charles. Pensa a emoção para mim. Dois brejetubenses, brejetubenses, né? Brejetubenses raiz, aqueles brejetubenses que orgulham a minha cidade, que me dá orgulho de ser de Brejetuba. Estamos falando de quem? Romério Badaró e Lúcia Helena Badaró. Bem-vindos! Ah, que bom. Obrigado. Agradeço primeiro a Deus, né? O meu amigo e primo Lucas Fonseca, que muito me orgulha. Que orgulho ouvir isso. Lá de Brejetuba, nascido, sei muito bem onde nasceu, a dificuldade que enfrentou. Hoje está aqui, né? Sobrevoando, levantando voos e mais voos. E a gente querendo aprender um pouquinho com esse Lucas Fonseca, né? Agradecer também ao Charles, né, que é o nosso entrevistador. E estamos aí, honrados por Deus, né? Grato a Deus, primeiro Deus, né, por estarmos aqui, né? Saímos bem cedo de casa, ainda não era 5 horas da manhã. Verdade. Mas com a felicidade transbordando o coração por estar conversando com um primo, amigo lá da nossa terra. Que coisa boa, gente. De Brejetuba para o mundo, hein? Gostei muito. Maravilha. E vocês são um casal muito simpático e a gente quer ouvir a história de vocês e contar para todo o Espírito Santo a história de vocês dois. Lúcia Helena, conhecida como Lucinha. Não é isso, Lúcia? A gente pode chamar de Lucinha aqui? Pode, Lúcia os mais íntimos pode. Então já estamos íntimos aqui. Olha que bacana. Isso. Então vamos lá. Vocês que são líderes lá em Brejetuba, né? Grandes líderes lá. E você também que faz parte de todo o movimento de transporte lá, toda a cooperativa de transporte, presidindo por mais de 20 anos, não é isso? Conta pra gente essa trajetória. É uma trajetória, no início não foi muito fácil, não. Eu peguei ainda a cooperativa gatinhando, não tinha legalidade, não tinha registros, né? O meu primeiro desafio foi esse, lá nos anos de 2006 para 2007, quando eu assumi a cooperativa, tinha essas dificuldades. Mas como a gente tem um órgão regulador, que é a OCB, né, sou muito grato ao povo da OCB, o nosso superintendente Carlão, o nosso analista Davi, o doutor Pedro Scarpa Melhorim, que é o novo diretor-presidente do sistema OCB, onde eu fiz parte também da diretoria daquele sistema ali, hoje não estou fazendo parte. Então é muito grato ao ensinamento que eles proporcionam a gente. E eu procuro sempre estar buscando, né? Ter conhecimentos para poder conduzir de maneira ímpar, de maneira legal, de forma que as coisas não se tornem bom só para mim, e também para os meus cooperados. Quando iniciou lá a cooperativa, lá nos anos 2006, 2007, nós não éramos nem 50 cooperados. Hoje nós somos mais de 100 cooperados, mais de 100 veículos trabalhando em Brejetuba. E isso é um orgulho para mim, eu tenho uma gratidão muito grande de poder contar isso para meus amigos. E hoje estou contando aqui nesse podcast com vocês aqui, principalmente com meu amigo e primo Lucas Fonseca. Conheço para você, Charles. É uma história que não foi fácil, mas nós, ano a ano, nós fomos construindo. Hoje eu posso dizer que nós estamos muito bem, graças a Deus, né? Primeiro Deus, né? E o jeito que a gente conduz o pessoal de Brejetuba, porque nascido e criado em Brejetuba, né? Então, automaticamente conhece todo mundo de Brejetuba. Verdade. Né? Sabe os ideais de cada um, os interesses, né? As dificuldades de cada um. Então, a gente procura suprir aquilo ali, ajudando e fazendo uma divisão legal de rendas, né? Então, cada um quer o seu ganha-pão, né? E isso eu aprendi com o sistema cooperativista. Eu aprendi nesses 20 anos de cooperativa, sou muito grato ao sistema cooperativista. Essa distribuição de renda que eu faço lá em Brejetuba. E isso me orgulha. Por isso, estou aqui hoje para contar essa história, o meu relacionamento junto aos meus cooperados, que é muito bom. E é isso aí. E não é só uma história de cooperativismo, vocês movimentam todo um mercado lá em Brejetuba, tanto na educação quanto no turismo.
Que É tem isso? tudo a ver com a nossa querida Lúcia Helena Badaró. Quando se fala, eu falo sempre, Lúcia Helena, que não existe ex-professor, né? Sempre seremos professores e alunos, né? A gente pode não estar em sala de aula mais. Então, eu queria que você falasse pra gente essa jornada na educação que você tem. Conta pra gente como que foi essa experiência, como que você está agora acompanhando, inclusive que tem a ver com a Cooperativa de Transporte Escolar, né? Tem a Transporta ver alunos, com a educação. universitários, né? Quando você estava falando, Romero, me veio uma reflexão muito forte, imaginando assim, quantas pessoas tiveram acesso à educação pelo seu trabalho junto dessa cooperativa, né, Lucinha? Quantas Isso. pessoas conseguiram se graduar, concluir uma faculdade, porque tiveram um transporte escolar. Uhum. Então, o trabalho dele é totalmente complementar, né? O Ao seu, no caso, meu. complementar o dele. Isso. E como foi? Quanto tempo na educação? Como é que foi essa experiência para você? Eu gostaria de agradecer, né, o Aqui, convite ó. de estar aqui, para a gente é um orgulho. Eu gostaria de começar falando uma coisa que aconteceu lá atrás, porque você falou que você é do interior, mas eu também sou do interior, agora que eu moro na sede. Uhum. E eu pude perceber, essa noite mesmo eu estava refletindo, o quanto meu pai foi visionário. Por quê? Nesse interior que a gente morava, que é chamado São Jorge, nós fomos as pioneiras que saíram para estudar. Verdade. Porque lá em São Jorge só tinha o primário, do Uhum. primeiro ao quarto ano. Então, meu pai, como ele não estudou, ele estudou só até o terceiro ano, mas ele era um homem, assim, de muita visão, À de frente do mundo, tempo dele. à frente, e anos-luz à frente do tempo dele. Isso. Então, ele resolveu comprar uma casa em Afonso Cláudio e levou, como nós somos muitas, né? Então, foi por partes. Mas eu lembro que quando eu fui morar em Afonso Cláudio, eu cheguei na escola, eu fiquei até um pouco perdido, porque era tudo muito grande. Mas foi essencial para a minha vida. Eu ter estudado essa visão do meu pai. Eu falo que é a minha maior herança Incrível. que ele me deu. Hoje ele não está entre a gente sente muita falta, mas ele se Deixou preocupou isso. em colocar. Eu lembro também, quando eu passei no vestibular, como ele ficou orgulhoso. Ele falava para todo mundo: minhas filhas vão fazer faculdade, porque nós também fomos as primeiras a fazer faculdade Uhum. lá em São Jorge. E me formei como professora. Sempre fui assim, apaixonada pela minha profissão. Hoje eu vejo assim que às vezes quando eu falo assim que o professor ganha pouco, mas eu volto lá atrás, era tanta paixão por aquilo que eu fazia Causa, né? que eu achava que eu ganhava muito. Uhum. Quando eu chegava no final do dia, teve uma época na minha vida que a gente estava passando assim por problemas financeiros, Isso. então eu dava aula 3 horários, eu dava aula de manhã, à tarde e à noite. E quando eu chegava, assim, 10 horas que eu tinha da última aula, teve um dia que eu deitei no sofá e falei: Deus, obrigada, eu me sinto plena. Não falta nada na minha vida. E nessa época eu morava numa casa, tinha um quarto, uma sala, não tinha água dentro de casa, lá fora que tinha. Mas eu estava tão assim, completa, tanto profissional, tinha pouco tempo que eu tinha casado, também acho que isso. Estava perto da pessoa que eu amo, né? Que orgulho. Eu hoje em dia eu vejo assim, o quão eu era feliz fazendo aquilo que eu gostava. E por um longo período eu dei aula assim. Vamos fazer piquenique, eu era a primeira. Vamos fazer um teatro. Eu levava a minha casa praticamente para a escola, figurino, entendeu? E fazia aquilo ali de coração mesmo, pleno. E quando eu via um aluno meu aprendendo a ler, aquilo ali, gente, não tem salário nenhum que paga. É Verdade. muito bacana. E a gente vê assim, o quão importante a gente é na vida dos alunos. Isso. Porque mais do que ser professor, a gente é psicólogo, a gente é médico, a gente é amigo. Inspiração também, né? Inspiração. O professor e o médico, eu falo que são os maiores implantadores de inspiração, porque o que o médico fala, a gente acredita, né? E o que Isso. o professor ensina, a gente acredita naquilo também. A prova maior durante a pandemia, os pais iam ensinar, os alunos não queriam. A minha professora não ensina assim, né? E a prova também de o quanto o professor é importante, que pós-pandemia, os alunos voltaram com muita defasagem. É verdade. Por falta da Teve presença esse do processo, professor. Eu acho que todo esse histórico de vocês dois fazem jus à realidade de hoje, porque vocês hoje participam de vários eventos, movimentos São na líderes lá cidade na de Brejetuba, por conta do histórico de vocês. Você Isso. sempre participou, Sempre. desde quando dava aula, você também, toda a sua jornada de cooperativa, sempre participou e reflete na realidade de hoje, né? Grandes líderes comunitários, não é isso?
Exatamente. E aí, essa ida sua, que de uma certa forma foi para a educação também, né? E você entrou para a cooperativa, organizou, eu sou testemunha disso, ele organizou, estruturou. Eu estava aqui recentemente na OCB e o comentário era sobre o seu trabalho. Então, assim, pensa para mim, que sou da sua cidade, quando eu ouço falar da referência para o Estado, por isso que vocês estão aqui. É pelo orgulho capixaba da Lucilena ser essa educadora raiz, que traz essa paixão pela educação, e você que trabalha também em crescimento. Mas agora vai dar aquela pausa que a gente sempre faz aqui, né, Charles? Pra gente, já passou super rápido o nosso primeiro bloco, o Charles vai chamar os comerciais pra gente continuar o nosso papo, que tá incrível aqui pra gente. Isso aí, vamos chamar agora os comerciais para evidenciar as marcas que apoiam o nosso projeto, que apoiam esse nosso espaço aqui no nosso canal no YouTube, também no Spotify. Aproveita esse intervalo, já pega um café, assiste nossos comerciais e já a gente está de volta. Daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o nosso Capixaba Cast, hoje recebendo Lucinha e Romério aqui nos nossos estúdios. Olha, que papo gostoso, Não né, dá Lucas? vontade de ficar batendo papo assim, né? Marcar um churrasco também, né, Marcar um Charles? churrasco, boa, lá em Imagina Brejetuba. um churrasco, vocês fazem um churrasco lá em Brejetuba. Como seria? Vamos falar mais sobre Seria isso? maravilhoso. Então pode convidar que a gente vai. Que bacana. Olha, agora A eu gente vai quero marcar falar Vamos. de uma pauta que mexe muito comigo, porque mudou a minha vida quando eu era criança, que é o esporte. Me ensinou a ser gente, na verdade, né? O esporte, ele abriu muitas portas, inclusive. Hoje eu sou campeão estadual de vôlei, de quadra. Sabia disso, Lucas? Não, acho que vou ter que marcar um podcast só com você. Revelações. Pra Vai me contar. entrevistar para contar essa história. Com vocês, no final vamos prometer aqui. E daí é um assunto que mexe muito comigo, porque eu já vi vidas de jovens serem transformados por conta do esporte. E vocês têm uma atuação muito forte no esporte lá em Brejetuba. Eu quero saber um pouco mais sobre Fala isso. pra gente, Romero, como que é essa paixão sua pelo esporte, como que você se envolve nessa causa? Primeiro, o Lucas e Charles, eu sempre fui um amador do esporte, porque eu já joguei muita bola, né? Que show. O pessoal Ah. que me conhece sabe muito bem, né? Que vai estar me assistindo, o tanto que eu era amador, era e sou amador do esporte. Gosta ainda? Gosto ainda. Então, Brejetuba, eu posso dizer especificamente Brejetuba, não só Brejetuba, né? Os municípios ali vizinhos, sempre que preciso de uma contribuição, quando fala que é o esporte, eu estou sempre disposto a dar um apoio, a ajudar. E eu tenho meu filho, que é um atleta, é amador do esporte também, o Bernardo, está aqui conosco. Tá nos aqui bastidores estúdio aí com a também, tá gente. nos bastidores. Aham. Então, eu sempre tenho a contribuição minha no esporte, porque é muito valioso você investir no esporte. Uhum. Compensa, e muito, não é pouco. Você tira aquela criançada do mundo do crime, do mundo da droga. Você não vê Do aquelas celular crianças também, né, mano? no celular, o dia inteiro no celular. É a nova droga. Então, É a nova droga, compensa né? muito. É. Inclusive, no último dia 23, uma última emenda do ex-deputado pastor Marco Mansur, que destinou para Brejetuba, eu contemplei Brejetuba com 16 uniformes Boa. completos. Uhum. 16 uniformes completos. Fizemos lá aquela doação ao município de Brejetuba, onde foi contemplado todo o município, e aquilo foi uma alegria. Tivemos a presença lá do deputado Alão Ferreira, né? E a criançada Fica feliz, né? fica feliz com aquilo ali. Eu gosto demais de ajudar no esporte, não só esporte, lá em Brejetuba. Qualquer projeto social ali, a APAI, ONG que funda ali, o Jiu-Jitsu, falou que é esporte, Tá com o Romero. tem o apoio do Romerinho, É. tá?
Isso é É a muito minha bacana. praia. Isso é muito bacana se você perceber, né, Charles, que conecta, né, essa paixão dele pelo esporte, por promover a educação também, porque quando faz um transporte escolar, está promovendo a educação, né? sem A dúvidas. Lucinha foi falando da história que brilhante, o pai dela, um grande líder que é eterno, né? O pai dela Eterno. não está entre nós mais fisicamente, mas é eterno, que deu a elas essa oportunidade de irem para Afonso Cláudio estudar. Para quem mora lá no interior do Espírito Santo, sabe que Pirituba pertencia a Afonso Cláudio. Mas nem todos tiveram essa oportunidade de ter uma casa em outra cidade que poderia estudar. Então, se não houver um transporte escolar, como é que eu por exemplo, não teria formado, né? Eu sou de lá, todo mundo já sabe, eu ia para Venda Nova, voltava pelo transporte escolar. E na minha época não tinha o transporte, tinha que pagar o transporte para ir, pagar o motorista, dividia todos os custos. E hoje tem esse acesso. E eu fiquei curioso aqui para saber, Lucinha, como que você acompanha esse cara que não para, né? Não para. Essa menino. paixão que ele Eu tem por esse falo movimento. que ele tem rodinha no pé. Mas ela me apoia. Apoia. O esporte, principalmente no quesito futebol, Aham. eu apoio muito. Por quê? Primeiro que ele vai estar exercitando o corpo, né? Automaticamente já vai... Saúde também. Saúde mental, que a gente sabe, né? Que é o mal do século. Precisamos. Ansiedade, pós-pandemia aí, Piorou mais ainda. piorou muito, que já era, né, os casos. E você também reúne os amigos, né? Depois tem um churrasquinho, uma cervejinha. Não sei se podia falar. Pode sim. Lógico. Mas aí eu apoio e tô sempre junto. Aham. Sempre quando ele vai ali mesmo na fazenda, Brejetuba. Gosto de acompanhar, mesmo porque também a gente vive um momento em família, né? Que é domingo, assim, não tem muita coisa para fazer em Brejetuba, né? E Lucas Conheço lá, conhece, gente. sabe. Tem que voltar lá. E como o Romero falou, tá muito ligada à parte mesmo da saúde. Porque a saúde, a gente dá valor quando a gente Precisa. Né? precisa, acaba perdendo. Então, muitas vezes a pessoa fala, tá jogando bola, tá batendo a pelada, tá jogando tempo fora. Esporte é Não, saúde, gente. esporte é saúde. Lógico. E o Bernardo, meu filho, ele tá acompanhando os passos do pai. Já tá jogando já? Já tá jogando, apaixonado pelo futebol. Aí ele chega da escola, coloca a mochila e fala assim, mãe, posso ir lá no campinho jogar bola? Aí pra jogar bola eu deixo ele sair. Aí, pô. Falo o horário certinho pra ele voltar, mas dou meu maior apoio, porque eu sei que é uma coisa que... Porque depois que ele chega de lá, o que ele vai fazer? Ou ele vai pro videogame ou ele vai pro celular. Então, aí... Tem que ter Então, esse tempo dele no futebol já vai um tempo que ele vai estar exercitando o corpo, né? Exatamente. É igual eu estava lendo um dia desse. O corpo do ser humano não foi feito para ficar parado. É uma máquina. Né? É uma É uma máquina. máquina Fica que ela parado, fica ferruja. parada. Isso daí. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Tudo está sendo programado para a gente ficar parado. É o controle, é você mandar até Tudo automatizado. tudo automatizado. Você, online, então, cada Casas dia... inteligentes. Você Isso. clica lá, Dá vem um na sua comando. casa. Alexa, liga isso e Isso. liga aquilo. Então, a tendência, se a pessoa não investir no esporte, é cada vez mais. Outro fato também, a obesidade. Já se tornou um caso de saúde pública, né? Pelas pessoas ficarem ali. Não serem sedentárias. Isso. O sedentarismo é uma doença, assim, que ela tá ali e as pessoas não estão percebendo. Exatamente. Isso explica a paixão do Romero, então, né, por promover o esporte. E achei muito bacana quando você falou a questão das crianças, né, felicidade, dar acesso, né, Romero? Eu Com acho certeza. assim, a gente precisa dar acesso àqueles que não tiveram oportunidade e também valorizar aqueles que já têm oportunidade. A bandeira do Orgulho Capixaba, que vocês estão convidados para dar entrevista aqui pra gente hoje, é evidenciar e conectar. Então, quando o esporte, ele conecta. A Lucinha falou brilhantemente. É no churrasco, você não tem problema falar, você pode falar de cerveja tranquilamente, né? É uma cerveja, é o churrasco que tá ali dentro, as pessoas estão reunidas, estão Resenha, conectadas. chamada resenha lá no interior. Exatamente. É muito bacana. A gente já falou de esporte, que é uma pauta extremamente importante para uma cidade. Mesmo Brejetuba sendo uma cidade pequena, tem campeonatos lá? Quero saber disso aí. Como é que funciona? Na verdade, não estava tendo, né? Mas agora acho que abriu um retomando. espaço lá que vai Olha só. retornar o Precisa campeonato. melhorar, então. Precisa dar uma aprimorada naquilo ali para poder funcionar de fato, né? Eu acredito eu que vai funcionar este ano, vai ter Vai sim ter, né? Sim. campeonato em Brejetuba. Aí, pessoal, os Ah, esportistas fica de aí, Brejetuba aí. O povo fica empolgado, cada um se preparando de um lado, outro preparando, comprando uma Brejetubense chuteira, gosta do comprando esporte, né? E lá o gosta. foco é Brejetuba futebol. O foco é futebol. Futebol. Foca Mesmo é porque futebol. também não
tem muita coisa para Opções. fazer, opções. Ou É, muitos o esporte. atletas, né, para organizar uma competição de outra modalidade, né, realmente, Não, eu né? falo opções de divertimento Aham, mesmo. Ah, sim, É. o pessoal vai pro esporte. Não tem para onde, não tem. É a melhor opção. Isso, Lá tem o campo, né, na cidade, eu conheço de lá. As pessoas Aham. nos domingos, né, reúnem, Isso. né, jogam É uma lá, aí vai tradição. na arquibancada, a família... Quase tem briga também, porque dependendo. o pessoal É. O esporte, as pessoas levam muito ao extremo, né? Isso. Aflora muito, E né? isso é muito bacana, que bacana. Bom, muito legal. E agora, sobre turismo, porque Afonso Cláudio... opa, perdão. Brejetuba, que já pertencia pertenceu a a Afonso Afonso Cláudio, Cláudio, né? já. Inclusive. Aham. Agora, Brejetuba tem um ícone turístico lá, verdade. que é uma xícara gigante de café, e eu fui a Brejetuba há 10 anos atrás. Essa xícara existe lá ainda? Essa xícara existe lá ainda. E qual a história, pra gente encerrar aqui, contar um pouquinho da Capital história estadual do Café de Arábica, Brejetuba. né? Café Arábica, Fala esse pra é o gente, título. propaga a nossa cidade. É. Romé. O que eu sei da xícara é mundial, né? É. Conhecida Mundial, né? mundial. É 8.260 litros É de gigante. café Uau. É coado gigante. de uma única vez. Tá no Guinness Book isso, né? Tá no Guinness Book, isso aí. E, inclusive, esse ano tá para ter a festa em Brejetuba. Tá para ter a coagem do maior café. O ano passado foi feita a coagem fora do estado, foi lá em Sergipe, né? E esse ano vai ter em Brejetuba a coagem do maior Que é uma café do tradição mundo. muito boa, né? Isso movimenta muito o É uma turismo, né? tradição Eu Na também. região. Maravilhosa. E eu amo, assim, vamos levantando aqui, o melhor café é do Brejetuba. Né? O Brejetuba tem o café e eu amo quando eu encontro com eles, trazem geralmente café pra mim. Eu já fico, esse é o melhor do Brasil. E a Arábica? É Arábica. Arábica, eu adoro coado o café café A arábica. produção lá é Vou muito mandar café, pra né? você. Ah, muito por favor, café, né? vou cobrar. Eu ia trazer hoje, mas como a gente saiu de madrugada e a nossa vida ultimamente tá meio tumultuada, Imagina. mas da próxima vez pode ter Eles certeza. voltam, né, Charles? Sem Lógico problema, a gente que marca, vão vocês voltar. voltam, volta. trazem o café pra gente. Como que passou rápido esse bate-papo, né? Vou. Eu O horário realmente passou. faltou só. Na próxima, nós vamos preparar o café aqui, inclusive. Isso. Né? Aquele momento final agora, para você deixar o Charles conduzir vocês. E eu vou retirando aqui a minha parte. Quero agradecer muito vocês por terem vindo. Né? São meus amigos, as pessoas que eu admiro. Desejar a você, Romério, sucesso na sua jornada. Que você continue orgulhando a cidade. Que você possa estar como você está aqui hoje em Vitória, representando todo o estado na cidade de Brejetuba. Que você possa orgulhar cada vez mais. Lucinha, que é minha amiga, né? Uma pessoa que eu Amiga. admiro, está comigo sempre nos meus eventos. E volta e meia, quando posta alguma coisa sobre o nosso momento, ela tá lá comentando, interagindo. Então, se alguém perguntar assim, por que Romério e Lucinha estão aqui hoje como convidados? Porque vocês orgulham não só Brejetuba, mas orgulham também o nosso estado. Olha que mensagem Obrigada. bonita, né? Bonita. Eu quero agradecer também a presença de vocês. E para encerrar, Obrigada. queria abrir esse espaço para vocês darem um recado pro povo de Brejetuba, nessa mano. câmera aqui, ó. Para mim é um orgulho muito grande tá aqui falando com o meu primo lá da minha cidade, lá do interior, Lucas Fonseca. Que honra. Tá falando aqui com o entrevistador Charles, tá? E dizer que eu tô feliz por este convite. Espero voltar aqui mais vezes. A primeira vez é sempre assim, a gente fica meio acanhado, não sabendo direito o que Tá falar. tudo certo. Dá aquele frio na barriga, mas estou feliz por este momento ter passado aqui e dizer para vocês de Brejetuba que nós temos um grande homem que veio lá de baixo, né? Como eu também já contei minha história, que eu vim lá de baixo, graças a Deus consegui e vou vencendo a cada dia, vou vencendo na vida, né? E estou aqui orgulhoso desse meu primo, né, Lucas Fonseca, e dizer que a felicidade está tão grande que eu não estou conseguindo nem expressar direito o que eu queria expressar aqui nesse momento agora, na minha fala final. Obrigado. Aê, a Lucinha também, deixa os recados aí pro pessoal de Brejetuba, olha para aquela câmera e fala assim, você falou mais do que palavras, irmão, você falou com a alma, Falou né? com Porque emoção, emocionado com aqui, coração, né? esse é o melhor recado. Eu gostaria de dizer para o povo de Brejetuba que a gente não pode deixar de sonhar e não só sonhar, né, mas também trabalhar para que esse sonho aconteça. E durante a minha vida toda, eu sempre sonhei em ser professora e consegui chegar lá. Esse ano eu estou licenciada, mas o meu coração ainda é de professora, porque eu me dei de presente esse ano cuidar da minha família, mas acredito que talvez, quem sabe, eu possa voltar, né? Mas eu gostaria de falar um pouco também sobre
para o povo de Brejetuba a admiração que eu tenho pelo Lucas. Que honra. Porque o Lucas, mais do que um amigo, ele é minha inspiração. Porque quando a gente veio fazer o mapa pela primeira vez, o Romero até deu uma reclamadinha, é muito caro, não sei o quê. Final de semana. Final de semana inteiro. Quando a gente voltou, ele falou, o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Porque a partir daquele final de semana, muita coisa mudou em nossas vidas. Meu casamento melhorou, minha vida profissional melhorou. Em todos os sentidos eu tive uma melhora. Então, eu quero deixar aqui a mensagem para o povo de Brejetuba, é que corra atrás daquilo que você quer. Se você não estiver feliz naquele lugar, não tenha medo, né, de sair. A gente pensa um pouquinho assim, será que vai dar certo? Lá no fundinho bate um medo. Aham. Mas com o Lucas eu aprendi a me soltar, sair daquela zona de conforto, pagar para ver Toma o que ia posse. tomar posse, que Deus estava preparando coisa melhor para mim. E é isso daí. Não tenha medo de sonhar e lutar por aquilo que você quer. Muito Obrigada. bom. Haja coração, hein? Muito obrigado, gente. E é isso. Falou por ela e por mim. Falou brilhantemente. E é assim que a gente encerra o nosso Capixaba Cast de hoje com a presença de Romero e Lucinha. Muito obrigado mais uma vez. E vocês fiquem atentos, toda quinta-feira um episódio novo aqui no nosso canal. Toda quinta-feira, às 20 horas, e eu quero fazer um pedido a você que se inscreva no canal, compartilhe essa entrevista, assista aos outros convidados que nós tivemos aqui. Hoje é um momento muito especial para mim, recebendo meus amigos lá da minha cidade natal, e que você possa ser inspirado, assim como Lucinha e Romero disseram aqui. Tudo é possível. Essa é a nossa causa do Orgulho Capixaba. Você está assistindo esse podcast porque esse podcast tem uma missão muito gigante, que é evidenciar e conectar os capixabas para nos tornarmos protagonistas da federação. Muito obrigado, meu sócio, meu amigo Charles. Muito obrigado vocês por terem aceito o convite. E a gente se vê na próxima semana. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.